Fala aí, meu povo, tranquilo com vocês? Eu sou o Leonardo, esse aqui é o Contraponto HQs. E uma coisa que eu estava pensando, dessa vez eu não conversei com ninguém, estava só sentado e fiquei pensando assim, olhando minhas coisas, né, mexendo nas revistas. E aí eu pensei assim, que realmente nem tudo é o ótimo. Nem tudo é um clássico absoluto que é republicado a cada ano em um formato diferente, porque sabe que é uma história tão boa que vai continuar vendendo e vendendo e vendendo para sempre. Tem coisas que são normais, histórias simples que algum autor teve durante um café, durante uma sopa, durante um domingo à tarde, e ele começou a escrever uma história e aquela história rendeu gargalhadas, lágrimas, reflexões, mas não se tornou um ótimo. O que muita gente ainda hoje vive é essa questão de que somos órfãos de clássicos. Precisa-se ter uma história que vai impactar o mundo, assim como o ótimo. Na época que foi escrito, né, e começou a fomentar a mente de outros personagens e outros criadores e outras editoras, tanto que o próprio Alan Moore nunca mais repetiu a dose. Embora a qualidade das histórias do Alan Moore sejam incríveis, a gente não consegue ver ele repetir a fórmula de Watchmen em outras histórias. O Watchmen realmente foi algo que rompeu, tanto em relação ao roteiro, como em relação aos personagens criados, a toda a neurolinguística e visões, perspectivas diferentes, loucas, que o Alan Moore colocou dentro de Watchmen, como a questão dos quadros, que são algo que nunca tinha sido visto antes, e começou a ser reproduzido depois, assim como a gente tem visto os quadrinhos hoje se repetirem cada vez mais. Tenta-se muito, né? Fizeram até aquele antes de Watchmen, depois de Watchmen, o Relógio do Juízo Final, mexeram na obra tentando reinventar ou repetir ou fazer com que aquilo acontecesse de novo, porém nem tudo é o Watchmen. Não se vive só das Mona Lisas da vida, não se vive apenas dos grandes museus do Louvre, não se vive apenas das deslumbranças maiores dos grandes eventos mundiais, não se vive só disso. A gente também vive de simplicidade, a gente também vive de coisas mais corriqueiras, né? A gente não pode esperar que tudo seja Crise nas Infinitas Terras, a gente não pode esperar que tudo seja Cavaleiro das Trevas, a gente não pode esperar que tudo seja Para um Homem que Tem Tudo, a gente não pode esperar que tudo seja o próprio Watchmen, ninguém pode esperar que tudo seja uma Guerras Secretas, embora já tenha tido duas, né? A primeira para vender boneca, a segunda para promover um artista, mas nem tudo é o Watchmen. No meio das histórias em quadrinhos, a gente tem infinitas histórias que um colecionador pode ter gostado, o outro não. Um pode amar, o outro não. Um pode ter várias versões daquela mesma história, porque, enfim, aquela história marcou a vida do cara. E outro dizer, meu irmão, pra que tu tem isso? É uma besteira, porcaria, um lixo. Porque opiniões são distintas e opiniões são pessoais. E nem tudo é o ótimo. E pegar o ótimo como referência faz com que você nivele todo o resto por baixo. E faz com que você casse cada vez mais leituras de um mesmo nível, porém aquele nível para alguns existam, para outros não. Se você for ler 300 e depois for ler Holy Terror, você vai começar a duvidar da criatividade e da potencialidade que existe dentro de um cara chamado Frank Miller, porque não pode ter sido o mesmo cara que escreveu aquilo. Se você ler Ano 1 e depois ler Cavaleiro das Trevas, você talvez não perceba a evolução que existe dentro de um personagem, por conta de uma história ser o começo, a outra história ser praticamente um final. Nem tudo é o ótimo, e a gente fica continuando nesse garimpo eterno de procurar histórias que valham a pena ser lidas. Porque, querendo ou não, é o tempo que a gente vai dedicar para ler. Como a gente dedicou tempo para ler o Watchmen. E a gente acaba lendo Heróis em Crise, achando que vai encontrar um novo Watchmen, porque o Tom King é
o novo Alan Moore dessa geração, e cada geração tem o seu Alan Moore que merece. Mas nem tudo é o ótimo. Então, fica a dica, procure outros Watchmans, talvez não com o mesmo nível de qualidade da própria Watchman, mas leituras que te satisfaçam. Não seja tão exigente com você mesmo depois que você lê algumas coisas, porque nem todo mundo é o Alan Moore, nem todo mundo é o Neil Gaiman, nem todo mundo é o Frank Miller, nem todo mundo é o Michael Bay Brains, né? Ninguém é todo mundo, nem todo mundo é Tom King, nem todo mundo é nem todo mundo é o Garfiennes para fazer uma obra-prima como The Boys. Só sei de uma coisa, nem tudo é ótimo. Até o próximo vídeo.